Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, primeiro programa de 2024. Eu sou o Vinícius Pinheiro e, como em time que está ganhando não se mexe, eu tenho aqui, mais uma vez, na minha frente, a repórter do Seu Dinheiro, Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Tudo bem? Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos aí para mais um ano. Se você já acompanhava a gente antes, estamos aqui num novo ano no Seu Dinheiro. Espero que tenhamos muitas novidades e coisas legais para trazer para vocês esse ano. Isso aí, Júlia. Bom, e temos aqui ao seu lado, também aqui no ataque, vamos ver se ele vai ficar mais no ataque ou na defesa hoje, o editor do Seu Dinheiro, autor da nossa newsletter aqui, todas as manhãs. Para quem quiser receber aqui a palavra de Ricardo Gozzi, é só acessar seudinheiro.com/newsletter e se cadastrar. Mas como é que você está, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem, Vini, tudo bem, Júlia. Feliz ano novo para nós, né? E também para você que está aí assistindo a gente. Isso aí. Bom, começando aqui mais um programa e lembrando, né, antes de mais nada, que você pode encontrar todos os episódios do podcast Touros e Ursos no Spotify. Você pode seguir também a gente no tocador para acompanhar, ter novidades ali, né, toda vez que a gente publicar um episódio novo. E até para falar do tema do nosso podcast de hoje, preciso comentar as edições anteriores. Quando o Seu Dinheiro elegeu os touros e os ursos de 2023. A gente teve Jair Bolsonaro, Javier Milei, Fernando Haddad, a Janja, enfim. A gente arrumou uma enorme dor de cabeça, recebemos muitos comentários de vocês, nem todos muito positivos, a gente também acabou se divertindo bastante aqui, acompanhando as reações. Bom, inclusive, né, entre as críticas que foram feitas, né, disseram que o Seu Dinheiro fez o L. Então, para essa edição, a gente vai falar justamente dele. Dedicamos aqui, então, um programa inteiro para falar sobre o presidente Lula, que, curiosamente, não ficou nem entre os touros, nem entre os ursos de 2023. Ficou ali meio na meiuca, né, uma situação... Enfim, o principal personagem da política no Brasil, né, afinal de contas, o presidente da República, acabou não sendo nem um destaque de alta, né, a gente nem considerou aqui que o governo do presidente Lula foi excepcional, mas também não foi uma tragédia, nada para a gente colocá-lo também como um destaque negativo. Eu acho que uma prova de que realmente o governo ficou mais ou menos ali no meio do caminho são as pesquisas de popularidade do governo, que ficaram mais ou menos ali estáveis ao longo do ano, né? Subiu uns 2 pontos aqui, caiu uns 3 pontos ali, mas no final do dia, ou no final do ano, a popularidade do Lula se manteve mais ou menos estável em relação ao início do governo. Bom, é claro, né, que se você está assistindo a gente e gosta do Lula, provavelmente você vai pensar achando que é o melhor governo. E assim, né, como a gente também tem muita gente que é contrária ao presidente, provavelmente deve estar achando que esse é o pior governo que a gente já teve e tudo mais. Então, no programa de hoje a gente vai falar um pouco dos dois lados. Enfim, dos momentos, dos erros e dos acertos do governo, né, claro, na nossa opinião, né, os erros e acertos do governo Lula nesse primeiro mandato. Ou seja, os momentos... a gente criou aqui um bicho meio esquisito, né, o Lula Touro e o Lula Urso, para essa edição. A gente selecionou 3 momentos positivos, que são os 3 momentos touro do governo Lula, e também os 3 momentos urso, em que a gente avaliou que o presidente não mandou bem. E a gente, né, para manter a tradição aqui, vamos começar pelo Lula Urso, né, onde o Lula não mandou muito bem. E eu vou começar com o Ricardo. Ricardo, o que seria um destaque teu aí negativo? Em que momento o Lula foi urso nesse primeiro ano de governo na tua visão? Eu acho que um dos principais momentos urso do Lula foi o embate dele com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Não foi um embate que começou com a posse do Lula, ele já vinha de antes. O Lula já criticava a política de juros do Banco Central durante a campanha. As críticas subiram um pouquinho de tom depois que ele foi eleito, mas elas cresceram mesmo depois da posse, né? E aí, eu acho que os juros altos, no nível que eles estavam, de 13,75% ao ano, eles realmente têm um efeito contracionista sobre a economia.
E me parece que havia um temor do Lula de que esse efeito contracionista ele travasse a retomada da economia ou então levasse a um resultado ruim do PIB. E as projeções do PIB no começo de 2023 eram realmente muito ruins, né? As críticas do Lula, elas me soaram um pouco como uma apólice de seguro naquele momento. Se tudo desse muito errado, ele já tinha a quem culpar, seria o Banco Central. Mas, para além dessas críticas ao Banco Central, ele direcionou muitas críticas pessoais ao Roberto Campos Neto. E eu não sei se vocês lembram, ele às vezes nem citava o nome, né? Eu acho que ele só começou a citar o nome do Roberto Campos Neto depois que ele começou a baixar os juros. Chamava de aquele cidadão, Aquele né? Mas cidadão, um tom bem pejorativo. aquele rapaz, né? Ele dava umas tamancadas assim no Campos Neto. E aí tem também gente no mercado que atribuía a esse confronto do Lula com o Campos Neto, que era um confronto que ele não tinha muito rebate. O Lula atacava e o Campos Neto se defendia como podia, e jogando no campo da política, que é o campo onde o Lula tem familiaridade. Naquele momento, tem gente que acredita que atrasou o início da queda dos juros justamente por causa desses ataques. Aquilo foi causando instabilidade, a curva de juros foi dando aquela empinada e o pessoal ficou ali segurando a onda ali no Banco Central. Foram fazer isso a partir de agosto, né? E aí, a gente está colocando aqui como um momento urso do Lula. Eu já pensei em outra coisa, seria meio que um momento mico, porque foi um confronto meio desnecessário ali naquele momento. Na hora que a gente vê o resultado do ano, já no segundo semestre, o Banco Central começa a cortar os juros. O Lula Campos Neto se aproxima. Aí, ainda no primeiro semestre, a gente já tem o PIB dando uns sinais que ele não tinha sido tão afetado pelos juros altos como realmente se imaginava que seria. E aí, no final do ano, terminou naquela confraternização, os dois parecendo velhos amigos, comendo um churrasco, o Campos Neto sendo um dos últimos a sair ali do Palácio do Jaburu, naquele encontro com o Lula e ministros do governo e tal. Então, eu fico com esse momento como um momento urso do Lula em 2023. Eu acho que cabe destacar que fazer críticas aos juros e ao trabalho do Banco Central é absolutamente normal. E o Lula, na condição de presidente da República, tem o direito de fazer isso. Mas eu acho que o erro na condução foi justamente levar um pouco para o lado pessoal, dizer que insinuar em vários momentos que o Campos Neto estava ali a serviço do bolsonarismo, o que, na minha visão, não é verdadeiro, é uma crítica até injusta, porque o Banco Central subiu os juros praticamente na véspera das eleições de 2022, quer dizer, então, ele até prejudicou o Bolsonaro com essa política, quer dizer, então ele agiu. Eu entendo que o Roberto Campos Neto, estando certo ou errado, podemos aqui discutir, dedicar um programa, e acho que a gente vai fazer isso em algum momento desse ano, que vai ser o último ano do Campos Neto à frente do Banco Central, então em algum momento a gente vai aqui também falar dos momentos urso e touro do Campos Neto. Mas, embora a gente possa fazer as críticas à condução da política de juros, o Campos Neto, pelo que me parece, fez tudo do ponto de vista técnico, ou pelo menos do ponto de vista do que ele acredita. Pode ser que ele esteja errado, mas ele fez por uma convicção técnica do que, enfim, os dados que ele tinha ali à disposição, e a gente pode até discutir se ele fez certo ou fez errado. Então, essa crítica pessoal, eu entendo que não pegou bem. Enfim, como você falou, né? A gente acabou tudo no churrasco ali no fim do ano, então a gente podia ter começado o ano já. Ele já poderia ter chamado, talvez, o Campos Neto um churrasco no começo do ano. Quem sabe não teria amolecido ali o coraçãozinho do Campos Neto e a Selic não tivesse caído antes, né? Eu acho que o que o Lula fez foi um pouco jogar para a torcida dele. Porque como o Banco Central agora tem autonomia formal, né, o mandato do presidente é desencontrado do mandato do presidente da República, o Lula não podia fazer muita coisa, né? Então a única coisa que ele podia fazer era criticar, né? O problema é que quando ele fez isso e quando ele levou para o lado pessoal, começou um temor de que talvez ele quisesse acabar com a autonomia formal do Banco Central, né? E isso seria muito ruim para o cenário macroeconômico, para os juros e tudo mais.
E, enfim, não foi o que aconteceu, mas eu acho que foi uma forma de ele falar, do Lula falar para a base dele, olha, eu sou contra, hein? Eu não posso fazer nada, não posso demitir esse cidadão, mas eu sou contra, tô me posicionando aqui para vocês saberem que eu sou contra. Então, assim, eu acho que ele foi fazer política, mas ele foi fazer política com um assunto que mexe nos mercados muito diretamente. Realmente, assim, o bolso das pessoas é muito sensível com esse tema. E criou, como o Ricardinho falou, um ruído desnecessário que poderia não ter acontecido e o juro poderia ter começado, de repente, a cair até antes. No final, não só o tema da independência formal do Banco Central saiu da pauta, como também um outro temor do mercado, que era a questão da meta de inflação para 2025, de uma mudança, de um aumento na meta de inflação para 2025, acabou também não acontecendo. Quer dizer, então foi aquele, né, o clássico shakespeariano, muito barulho por nada, no fim das contas. Enfim, então tudo isso fica aqui, né, concordo aqui com o seu momento Lula-Urso, e vou passar aqui para a Júlia, então, para ela dizer que você entende que foi um momento negativo do governo nesse primeiro ano. O meu urso do Lula aqui, meu momento Lula-Urso, vai para taxação das blusinhas, a taxação das comprinhas das varejistas asiáticas, e varejistas gringas, né, no geral. E eu acho que foi um momento urso mais até pela falha na comunicação, né, pela comunicação truncada do governo, do que pela medida em si. É claro que a medida em si, ninguém quer pagar mais imposto, obviamente, isso é sempre, do ponto de vista do contribuinte, do cidadão, é sempre um urso. Mas, né, não quero nem... Eu acho que o problema não é nem esse, né, porque o Estado sempre vai tributar aqui ou ali. Eu acho que o problema foi a polêmica desnecessária que isso causou e os ruídos de comunicação e uma coisa de implementa a medida, volta atrás, depois implementa outra medida, depois diz que vai voltar atrás de novo e no fim das contas, a população em geral fica meio sem saber, tá, mas em que ponto estamos? Afinal, tá tributando ou não tá tributando? Só para quem não se lembra, eu vou recuperar um pouco. Lá no começo do mês de abril, a Receita Federal anunciou que ela ia acabar com uma isenção que existia de imposto de importação para compras e remessas do exterior em valor inferior a $50. Até então, essa isenção ela era válida sempre que essa transação fosse feita entre pessoas físicas, né? Uma pessoa física lá fora que está vendendo ou remetendo capitais para o Brasil e uma pessoa física aqui recebendo. Só que o governo ele tinha com isso o objetivo, né? A alegação do governo era que existiam fraudes acontecendo desde que essas varejistas gringas, né, Shein, Shopee, AliExpress, Mercado Livre, Amazon, né, essas empresas que vendem lá de fora, que têm vendedores lá de fora vendendo para o Brasil, a alegação do governo era de que muitas delas cometiam uma fraude, os vendedores cometiam uma fraude, que era fracionar essas vendas em pequenas vendas de valores inferiores a $50 e mandar como se fossem pessoas físicas. E com isso conseguiam escapar do imposto de importação, que no Brasil não é nada baixo, é de 60%, né? E com isso, elas conseguiam vender muito barato, né? Elas já têm preços baratos lá fora. E ainda quem comprava não precisava pagar esse imposto, então ficava assim uma baba, muito mais barato comprar lá fora do que comprar de varejistas nacionais. Só que o que acontece, né? Alegando isso e querendo arrecadar mais, porque a gente sabe, né, que o Ministério da Fazenda do governo Lula quer arrecadar de qualquer maneira para bater lá a meta fiscal, inventaram de que ia acabar com essa isenção mesmo quando fossem trocas entre pessoas físicas. Não dá porque tem fraude, não vai ter mais. E isso causou uma polêmica danada, um burburinho nas redes sociais, as pessoas odiaram, obviamente. E, no fim, o próprio Lula, isso foi até, não sei se foi um touro, mas um bezerrinho dele, o próprio Lula pediu para o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, uma outra solução, que não fosse acabar com essa isenção. Manter a isenção na transação entre pessoas físicas, mas implementar uma outra maneira de combater a fraude, né? A fraude em si, das empresas. Porque realmente não faria muito sentido, né? Você acaba com um benefício para as pessoas físicas, porque uma empresa, um vendedor lá fora está cometendo uma fraude, você está dando um tiro de canhão para matar uma mosca. Seria algo mais ou menos assim, né?
E a solução que foi encontrada pelo governo Lula foi o Remessa Conforme, esse programa em que as empresas, as varejistas, inclusive as varejistas asiáticas, prontamente, né, entraram nesse programa do governo, né, se inscreveram nesse programa, que garantiu uma isenção para as compras até $50, né, abaixo de $50, mesmo de pessoa jurídica para pessoa física, desde que a empresa atendesse lá às suas funções aduaneiras e tributárias, né, ela estivesse em dia com todas as suas obrigações como empresa importadora. Enfim, o Remessa Conforme foi implementado, tudo mais, né? Então, essa isenção aí para os $50, para as compras abaixo de $50 se manteve, de certa forma. Só que aí, mais para o fim do ano, para o fim de 2023, o vice-presidente e também ministro, né, do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, falou para representantes de varejistas brasileiros, porque os varejistas brasileiros estão lá, né, querendo que a taxação para as compras abaixo de $50 seja válida, né, de empresa para pessoa física. O Geraldo Alckmin falou para esses varejistas, em mais de uma ocasião, que essa isenção, afinal, das comprinhas aí, das blusinhas, ela deixaria de existir em algum momento no futuro próximo. E assim estamos, né? De novo, uma situação de ruído comunicacional, e são sempre, assim, não é nem do Lula sozinho, né? O governo Lula como um todo, toda a parte econômica do governo Lula, criando uma série de ruídos aí com essa coisa da tributação aí das comprinhas, algo que atinge o consumidor final brasileiro, né, a população diretamente. Não, tá uma baita confusão, porque nisso também entrou o ICMS. Exatamente, porque é isento do imposto de importação, mas não é isento do ICMS. Enfim, as pessoas... várias pessoas nas redes sociais falando, não, é isento, mas fui tributado. Mas assim, é outro imposto. É outro imposto. Então a pessoa agora ela tem que entender de impostos no Brasil para conseguir fazer uma compra na Shein, na Shopee. Realmente é uma situação que... Eu acho que toda essa situação é um grande urso desnecessário. Novamente, uma confusão desnecessária. Ricardo, como estão essas comprinhas na... Então, eu não tenho muito hábito de fazer essas compras, então eu não estava muito por dentro. Se eu trabalhasse na Secom, eu contrataria agora a Júlia para explicar isso. Porque eu não estava entendendo nada do que estava... Eu acompanhei meio lateralmente a polêmica, não uso muito esse tipo de aplicativo e tal. Então, fiquei um pouco boiando. Eu via que estava na pauta, ocasionalmente, devo ter lido uma ou outra matéria, acabei não me aprofundando sobre isso. Então, eu não estava entendendo direito a parada, eu acabei de entender o que aconteceu agora, nesse instante. Então, Secom, fica de olho nela. Mas eu tive que pegar o histórico, porque eu pensava assim, mas tá valendo, agora, nesse momento, tá valendo a isenção ou não tá? Porque eu já perdi, porque foi tanto vai e vem que eu já tinha me perdido na história também. Eu acompanhei, mas depois que entrou no ar o Remessa Conforme, eu falei, bom, o Remessa Conforme resolveu, mas não. Eu lembrava que alguém do governo, no caso foi o Alckmin, tinha falado em acabar com a isenção, enfim... Estamos aí, talvez acabe. Precisa daquele site, né? A isenção das comprinhas ainda é válida? Hoje? Sim? Não? Nós não garantimos que no momento que você esteja acompanhando a gente aqui, se as suas compras não vão ser taxadas de novo. Mas assim, eu nem acho que isso foi o pior momento do governo, mas foi sem dúvida o mais polêmico, aquele que talvez mais tenha afetado ali a popularidade ali, né? Onde apertou mais o calo do governo foi essa questão da taxação das comprinhas, a ponto de até os defensores do governo, aqueles, né, que militam nas redes sociais, eles tiveram dificuldade ali para trazer um argumento favorável à taxação das comprinhas. Então, sem dúvida, um momento urso do Lula nesse primeiro... E a gente está falando de um imposto alto, né? 60% é bastante coisa. Então, realmente dói no bolso. Não é 10%, não é 5%. É um imposto que realmente faz diferença entre você comprar num site desse ou comprar em outro lugar, né? Num varejista nacional. Realmente faz diferença. Sim, a gente dedicou até um programa todo para falar sobre isso na época que o governo decidiu taxar. Enfim, foi realmente algo que deu bastante o que falar. Bom, vou falar do meu momento Lula Urso, nesse primeiro ano, que para mim foi a questão externa ali, mais especificamente ali, a questão geopolítica internacional, as posições que o Lula e o governo tomaram ao longo desse primeiro ano.
Eu acho que a política externa do Lula tem um lado positivo. Eu vejo o governo querendo colocar o Brasil com um protagonismo maior lá fora, um protagonismo maior internacional. E eu acho que essa reivindicação é válida. O Brasil é um país grande, né? Um dos países com maior população do planeta. Acho que tem que ter realmente uma voz mais ativa nesses fóruns internacionais. Então, eu acho até que essa iniciativa do governo, e em particular do Lula, eu vejo o Lula pessoalmente empenhado nisso, eu vejo isso até como algo positivo. Mas eu estou vendo um pouco, ou até bastante, né, assim, o pêndulo, né, da balança ali das posições do governo ficando muito próximos à esquerda, e isso acaba não sendo muitas vezes positivo para o país, né? Então a gente já vem, né, desde a campanha eleitoral, o Lula já se manifestando, na minha opinião, de forma equivocada. Primeiro, ainda durante a campanha, com relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, chegou a dar uma declaração de que os dois lados tinham culpa, eram igualmente culpados. Não, peraí, acho que, né, dá para dizer, não vou dizer que a Ucrânia é santa, né, assim, não é a guerra do bem contra o mal, mas claramente tem uma posição que um invadiu o outro aqui, né, assim, então acho que tem uma... não é uma questão de iguais. A Rússia é um país muito maior, enfim, não tem aqui. Então, acho que já teve ali uma derrapada, né? E lembrando que os Estados Unidos, um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, estão do lado da Ucrânia. Então, assim, nem do ponto de vista político, ali, econômico, não foi uma declaração legal. Bom, e depois, acho que até essa retórica anti-americana em alguns momentos também não parece que o Brasil também não tem nada o que ganhar com isso. Eu acho que tem até um exemplo que eu acho que é até pequeno, mas que para mim uma polêmica completamente desnecessária foi essa exigência de visto para turistas norte-americanos entrarem no Brasil. É a reciprocidade, o brasileiro entrar nos Estados Unidos precisa de visto, então o americano tem que ter visto. Assim, os Estados Unidos tem um problema de imigração ilegal, assim, que o Brasil não tem, sabe assim? Então simples. E é fato que os brasileiros estão entre os países que mais mandam imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Então, assim, ter uma burocracia para entrar lá me parece que é algo que é inevitável neste momento. Então, acho que é algo que a gente pode até almejar em algum momento que haja uma reciprocidade, mas eu entendo que esse não é o momento. E o Brasil precisa atrair turistas, precisa atrair dólares. Então, assim, não tem razão, né? Assim, também não há nenhuma ameaça de um norte-americano entrar no Brasil e fazer, enfim, terrorismo, alguma coisa assim. Então, assim, não vejo realmente nenhuma razão, a não ser uma picuinha, sabe? Com relação a essa questão e uma retórica anti-americana que é muito ligada à esquerda. Sem entrar no mérito aqui se é certo ou se é errado, enfim, mas acho que do ponto de vista econômico, assim, do ponto de vista pragmático, e o Lula sempre foi elogiado muito por ser uma pessoa pragmática, eu vejo que isso não faz sentido. Mas recentemente tivemos a questão também de Israel e o Hamas. Acho que o governo também demorou um pouco ali para colocar até, né, assim, falou-se, condenou o ataque, mas sem citar o Hamas, sabe, uma posição um pouco dúbia, parecendo que não está querendo dar nome aos bois ali, então acho que também ficou um pouco estranho. Enfim, acho que o Ricardo acho que quer falar alguma coisa também sobre isso, né, Ricardo? Assim, a gente, acho que em muitos casos, né, assim, às vezes até quando eu vejo as críticas em relação a isso, muitas vezes as pessoas confundem a visão do governo com a visão do PT, né, assim, então também são coisas diferentes. Às vezes o PT ele tem lá uma posição pró-Palestina e tudo mais, enfim, mas que não é a visão do governo, e às vezes as pessoas até criticam isso como se fosse uma crítica ao governo Lula, o que eu acho que nesse caso é injusta, né, Ricardo? Nesse caso, me parece ser mais uma impressão de que existe um erro numa tradição de ambiguidade da política externa brasileira. Há muitas décadas já, se a gente for puxando o fio aí da história, o Brasil ele só entra na Segunda Guerra Mundial depois que é provocado a entrar contra os nazistas. O Getúlio, ele numa situação daquelas, em que você tinha o nazismo se espalhando ali pela Europa e todo mundo guerreando contra eles, o Getúlio buscou, na distância geográfica, permanecer, assim, longe dos dois, mas perto dos dois. E essa tradição ela foi se mantendo ao longo das décadas, ela foi rompida em poucas ocasiões. Eu fui pesquisar recentemente
Se eu não me engano, foi durante o governo Dutra que o Brasil rompe com a União Soviética, ainda ali naquele comecinho de Guerra Fria, e mais recentemente no governo Bolsonaro, quando existe uma política de alinhamento automático com os Estados Unidos. No restante das décadas, o Brasil tem essa coisa da ambiguidade diplomática. Isso muitas vezes pode ser mal interpretado pelo público que não acompanha esse tipo de atuação do Itamaraty, né? Que talvez seja o único órgão de Estado brasileiro que a gente tem hoje. Todos os órgãos eles funcionam como órgãos de governo. E o Itamaraty tem essa perenidade de ter a tradição de ambiguidade diplomática. E aí causa esse tipo de ruído. É verdade. Concordo com você, assim, acho que, então, assim, na minha opinião aqui, o Lula poderia deixar um pouco mais esses assuntos para a alçada do Itamaraty. Mas agora, sim, tem um ponto específico na política externa que aí eu coloco na conta do Lula mesmo, que é esse apoio, ou pelo menos essa passada de pano que ele dá para o ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega. Assim, para mim, isso não tem ambiguidade, não tem nada que justifique isso. E essa é uma posição pessoal do Lula, realmente. Ele, instado a se posicionar em relação ao que está acontecendo na Nicarágua, ele, assim, dá de ombros. Poxa, assim, e para mim o Ortega, ele tá ali com um manualzinho básico do caudilho latino-americano, né? Perseguição a opositores, perseguição à Igreja Católica. Até a Cruz Vermelha foi recentemente convidada a se retirar. Eu acho que um país em que a Cruz Vermelha não consegue atuar, assim, não há defesa para um país numa situação como essa. E eu vejo, fala-se muito da Venezuela, né? Assim, mas comparado com o Ortega, o Maduro vira um baluarte da democracia. Então essa eu coloco, Lula, essa vai para você, assim. Eu coloco aqui, esse ursinho aqui do Ortega em particular, eu coloco na sua conta e, de uma maneira geral, eu entendo que a gente tem que dar uma azeitada nessa questão da política externa, ainda mais num momento tão delicado geopolítico que a gente está vivendo agora nesse pós-pandemia. Então, acho que por isso eu entendo que vale um urso também para essa questão. Bom, acho que a gente pode passar para os momentos touro do Lula. Então, assim, se você não gosta do Lula, a gente vai começar aqui a falar bem, então fique preparado. Mas, assim, convido você a ficar até para fazer uma reflexão também, se você concorda, né, com os pontos que a gente vai colocar aqui, ou se você discorda, ou se você tem outros pontos negativos ou outros pontos positivos, você pode comentar, se você estiver assistindo a essa transmissão no canal do Seu Dinheiro no YouTube. Já peço para você curtir esse vídeo, já peço também para você seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube, assim você é notificado toda vez que a gente publicar um conteúdo novo na nossa página. Também aparece ali, quando você acessar o YouTube, os conteúdos do Seu Dinheiro aparecem em destaque, o que é legal pra gente. E você também, se você estiver acompanhando essa transmissão nos tocadores de áudio, como o Spotify ou o Apple Podcast, também você pode seguir o canal do Seu Dinheiro também para receber as notificações toda vez que surgir um programa novo. Bom, agora vamos falar aqui, né, sem mais delongas, dos momentos touro do Lula. Será que o Lula fez alguma coisa boa? Vamos ver aqui. Júlia, eu vou começar aqui com você, então. O que você acha aí que foi um momento positivo do governo Lula nesse primeiro ano? O momento positivo do governo Lula, que o touro do governo Lula que eu vou dar aqui, Vini, já foi meu touro num programa passado, inclusive, que é a aprovação da reforma tributária, né? Não é algo que a gente possa colocar na conta do presidente Lula pessoalmente, diretamente, né? Mas a aprovação, promulgação da reforma aconteceu no governo dele, com apoio dele, né? E o ministro Fernando Haddad, ele fez... negociou ativamente com os parlamentares ao longo do ano, ele investiu no avanço, né, do texto no Congresso, né, até a sua aprovação final. Lembrando que o texto da PEC 45, que deu origem à emenda constitucional 132, que é o texto da reforma tributária, ela é de 2019, né, portanto, do governo anterior, mas é de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, então... É uma PEC que veio da própria Câmara dos Deputados, né? E que foi adiante até o final. Foi aprovada, finalmente, né? Foi aprovada pela Câmara, depois foi para o Senado, depois voltou para a Câmara. Tudo terminou e a promulgação aconteceu em dezembro. Então, foi todo esse primeiro ano de governo Lula, a discussão dessa reforma tributária.
E é uma vitória histórica, né? Porque o Brasil discutia há mais de 30 anos reforma tributária. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar disso, né? Então, realmente, eu acho que está na mente dos brasileiros há muito tempo. E é uma reforma que, apesar de não ser considerada aí por especialistas, né, tributaristas e economistas como o ideal, ela é considerada uma reforma razoavelmente boa, porque ela tem aí ela abriu muitas exceções durante a tramitação no parlamento, mas a avaliação é de que ela deve sim simplificar o sistema tributário brasileiro, que era o objetivo principal, né, e contribuir aí para uma melhora na produtividade, um aumento no crescimento econômico no país, mas é claro, no longo prazo, né, não é algo que vai ser imediato. Apenas lembrando, né, a reforma ela substitui 5 impostos sobre consumo por apenas um imposto dual, que é o IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, e institui também a figura aí do imposto seletivo. Então, ela tem potencial realmente para simplificar o sistema, diminuir um pouco aí a burocracia, mas é aquilo. Agora vem o outro desafio que a gente tem que ver como é que vai ser, né? Que é a regulamentação. Ela tem que... Agora precisa passar aí um monte de lei complementar aí para... Nem as alíquotas do IVA a gente sabe qual alíquota vai ser, né? A previsão é que ela fique em torno aí de 27%, que seria uma das mais altas do mundo. É a grande crítica de muitos críticos a essa reforma. Mas a questão fica mais transparente, essa questão de quanto se paga efetivamente de imposto. Então, agora a gente tem que ver, né, como é que vai ser essa regulamentação, e também a gente vai ter aí um período de transição longo entre os dois regimes, né, o novo e o antigo. Então, vão ser quase 10 anos aí que pode ocorrer bastante judicialização, enfim. Tem que ver aí o que vai rolar, porque pode ser um período de transição bem conturbado. Mas o primeiro passo já foi dado, né, que é a aprovação da reforma. Acho que foi um grande touro aí do governo e foi um grande touro econômico, né? Aqui, a gente falando para os investidores, né, eu acho que do ponto de vista do investidor foi um dos pontos altos do ano passado, pelo menos no cenário doméstico, foi a aprovação da reforma tributária. Eu vejo a tramitação e a aprovação da reforma tributária como uma jogada inteligente do governo, sabe? Em vez de mandar um projeto novo de reforma tributária que teria que passar por comissões, enfim, uma burocracia, provavelmente a gente estaria ainda discutindo e estaria talvez um projeto ainda mais desidratado, o governo foi lá e teve a humildade de, esse assunto já está sendo discutido aqui, tem um projeto que não é meu, mas ele acabou pegando como dele, né, assim, então ele vai acabar levando, né, assim, vai entrar para a história como o governo que aprovou a reforma tributária. E não era um projeto original do governo Lula. Foi muito mais inteligente do que, por exemplo, na minha opinião, foi o governo Bolsonaro com a questão da reforma da Previdência. Havia um projeto ali praticamente pronto para ser votado no governo Temer, e o governo Bolsonaro jogou aquele projeto no lixo e começou outro. Mas a reforma do Bolsonaro é melhor do que a do Temer? Assim, tecnicamente, sim. Mas o tempo que se perdeu nas discussões para aprovar essa reforma, talvez não tivesse valido a pena, sabe assim? Talvez fosse melhor a gente ter aprovado a reforma que já estava ali na boca do gol para ser votada no plenário no início do governo Bolsonaro. Então eu entendo que foi uma jogada inteligente do governo ter aproveitado o projeto da reforma tributária que já estava em tramitação na Câmara. É claro, como você falou, o diabo mora sempre nos detalhes, tem uma série de pontos que são controversos, tem um fundo que vai compensar os estados, tem aqui essa questão da alíquota que ninguém sabe qual é, né, assim, tá um pouco no escuro ainda, né, e o Brasil, assim, a gente sempre perde, né, assim, a gente não perde uma oportunidade de perder oportunidades, mas, poxa, a gente estava falando aqui agora há pouco das comprinhas, da dificuldade que é entender quanto de imposto eu pago para fazer uma compra de uma roupa. Com a reforma tributária, a tendência, a perspectiva é de que isso melhore bastante. Acho que esse ganho de transparência realmente é algo que vai ajudar muito a economia nos próximos anos. Acho que é um legado que já fica. E o que me pareceu fundamental para a aprovação também foi o fatiamento da reforma, de deixar para fazer a parte do consumo primeiro e depois lidar com uma questão mais espinhosa que vai ser renda e patrimônio. Isso daí vai
Se eles conseguirem aprovar uma reforma de renda e patrimônio, aí é para mitar mesmo, né? E ficou teoricamente para esse ano, mas o Haddad já andou falando que talvez nem para 2024, né? Que 2024 vai ser dedicado a regulamentar a reforma tributária e talvez a do imposto de renda fique ainda mais para frente. Uhum. Então, mas eu entendo que é algo correto, assim, o governo está jogando o jogo político, é assim que funciona. Se você quer ser muito ambicioso, se você quer fazer aquele projeto ideal, você acaba não conseguindo aprovar nada. Então, assim, a política é assim mesmo. A democracia é complicado, você tem que negociar, você tem que dar, às vezes, de um passo atrás para dar dois passos à frente. Então, eu entendo que o governo soube jogar bem, soube atuar bem nessa questão da... Acho que, para mim, deu uma boa aula ali de condição política. Então, acho que essa também vai para a conta do Lula, essa aprovação. E também é surpreendente isso ter acontecido depois de um momento de tanta polarização. Imaginava-se que houvesse dificuldade para passar uma PEC no Congresso, exige maioria de 2/3, né? 2/3. Né? Com o ambiente polarizado que a gente tinha, isso realmente é um feito. E a reforma tributária, claro, né? Com muita negociação e muita desidratação, ela passou com boa folga, né? As votações foram folgadas. A favor ganhou aí com tranquilidade. Então, não foi um negócio, nossa, passou por um fio de cabelo. Então, assim, realmente... Mas eu acho que o Congresso também estava azeitado para fazer passar. Justamente porque já vinham rolando as discussões. Aí eu acho também que essa questão da polarização teve menos peso na questão da reforma tributária do que outras questões, talvez, que passem mais pelo Executivo, né? Mas o governo não tem maioria no Congresso. Pois é. E esse Congresso é um Congresso que foi eleito nas eleições do ano passado. É um Congresso mais de direita, né? O governo Bolsonaro, né, os aliados do Bolsonaro conseguiram aumentar a sua influência dentro do parlamento. Então, eu vejo assim, como realmente em termos de tramitação política, para mim, assim, o governo gabaritou, sabe? Assim, se a reforma é boa, se não é, a gente ainda vai se deparar, vai ser na prática que a gente vai descobrir e também dependendo de como é que vai ser a regulamentação aí via leis complementares e tudo mais. Mas assim, do ponto de vista de tramitação, de saber jogar o jogo político, eu entendo que realmente foi realmente um ponto positivo do governo, sim. E Ricardo, vou passar para você então para falar e aí, qual é o seu momento touro do Lula. Diante do touro da reforma tributária, o arcabouço fiscal ele é um novilho, assim, é mais ou menos isso. Assim, foi estabelecido um novo marco fiscal, para quem não se lembra, a gente tinha o teto de gastos, né? E agora, no governo Lula, estabeleceu-se um arcabouço que tem uma série de metas que o governo precisa cumprir para equilibrar as contas públicas e essas metas elas são vinculadas a principalmente a arrecadação. As despesas do governo elas podem crescer acima da inflação, mas dentro de uma margem de crescimento real muito estreita por ano, vai de 0,6% até 2,5% de crescimento. E se as contas ficarem dentro da meta, o governo consegue espaço para promover investimentos em infraestrutura, para ampliar programas sociais que são caros a ele, mas se ele não conseguir, se ele não cumprir essas metas, ele perde esse espaço no orçamento. Então, existe toda uma cobrança, não só externa, mas eu acredito que também interna, para que o governo consiga fazer esse ajuste para alcançar uma trajetória mais saudável para a dívida no futuro, né? Uma crítica recorrente no mercado a esse novo arcabouço, é que o governo optou pelo equilíbrio fiscal por meio do aumento de receita, né? Não é pelo corte de gastos, é uma outra visão, uma visão mais heterodoxa da economia, né? E o importante aqui nesse caso, me parece, é que acompanhar se o governo vai ser realmente capaz de cumprir essas metas e colocar, assim, a dívida brasileira hoje, depois da pandemia, fez disparar as dívidas de muitos países, a do Brasil também cresceu, mas não cresceu como a dos países desenvolvidos.
Então, hoje é muito curioso olhar, a gente antigamente olhava para uma crise de dívida dos países emergentes e a gente tem uma situação que começou a se inverter dos países desenvolvidos com uma dívida praticamente impagável, se a gente for olhar as condições em que eles operam. A diferença é que eles não têm os juros tão altos quanto os nossos, né? Mas ainda assim, eles estão, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no nível mais alto em décadas, né? Mas, o que foi interessante também foi... E aí teve a articulação o Fernando Haddad, ele foi importante para a reforma tributária e ele também foi muito importante para o arcabouço fiscal. Ele conseguiu, com uma certa rapidez, chegar a um pacote de novas regras que chegou ao Congresso, foi debatido, foi aprovado e sancionado num intervalo assim, relativamente curto. Então, a gente teve no começo do ano uma certa desconfiança do mercado de que o governo conseguiria, se o governo conseguiria ou não, estabelecer novas regras, ou se ele ficaria ali preso a um teto de gastos que ninguém conseguiu cumprir, né, nesses anos anteriores, mas ele conseguiu tirar isso do caminho relativamente rápido, então é um touro a ser colocado na estante do governo, na estante do presidente Lula. Eu acho que essa questão do arcabouço, ela começou como... Essa questão fiscal, não vou falar especificamente do arcabouço, mas ela começou como o grande candidato a urso do governo Lula, porque, vamos lembrar, o governo começou pedindo uma autorização para o Congresso para gastar quase 200 bilhões de reais acima do teto, assim, que foi realmente algo que ninguém esperava. Havia ali uma previsibilidade que o mercado já esperava que o teto de gastos não seria cumprido no primeiro ano do governo, mas se acreditava-se ali que ia ficar na casa dos 50 bi. E veio o pedido do governo de sair a 200 bi, né? Saiu a menos que isso, eu não tenho aqui a cifra exata, mas a gente está falando em algo entre 150 bi e 200 bilhões de reais de déficit em 2023. E, naquele momento, o governo não tinha dado nada em troca. Ele tinha falado assim, olha, eu vou trazer alguma coisa para substituir o teto, mas não tinha dito exatamente o que, nem como ia fazer. Então, realmente, o mercado deu uma panicada, né, como dizem aqui na região da Faria Lima. Mas a partir do momento em que o governo trouxe, né, apresentou o arcabouço fiscal, acho que realmente a situação se ajustou bem. Eu acho, em minha opinião pessoal, eu acho o arcabouço complicado. Eu não gosto muito do arcabouço, não. Em termos de regra, eu gostava até mais do teto de gastos, assim, porque é um pouco em termos de simplicidade. O problema é que o teto de gastos estava impossível de cumprir, né? Assim, então não adianta ser simples e ser algo que ninguém consegue cumprir. O arcabouço, eu acho que é complexo, mas, assim, eu acho que a gente ainda não sabe se ele vai ser cumprido ou não. Acho que já nesse primeiro ano, o Haddad está, enfim, pelo menos em todos os discursos, perseguindo uma meta de déficit zero, né? Assim, o arcabouço prevê, né, um intervalo ali, né, que você pode ter um superávit de 0,25 ou um déficit de 0,25% do PIB previstos para esse ano. O Haddad está tentando mirar no meio ali no déficit zero, mas ninguém acredita que ele vai conseguir, mas ele pelo menos precisa tentar perseguir essa meta e até o momento ele vem demonstrando essa intenção. Enfim, de qualquer maneira, o mercado entende que o arcabouço, mesmo que o governo não venha cumprir a meta de 2024, se não descumprir por muito, né, assim, se ficar ali, se bater na trave, ou se ficar um pouco mais para trás, eu acho que o mercado vai engolir, até porque, como você bem colocou, a situação fiscal hoje é um problema até global, né? A gente vai falar provavelmente muito nesse ano sobre o déficit americano e que vai influenciar todos os mercados. Então, sim, isso não é um problema exclusivo do Brasil, mas eu acho que o arcabouço traz, assim, pelo menos uma perspectiva de que a gente não vai ter um estouro, não vai ter um descontrole da dívida, como em um determinado momento chegou-se a pensar, chegou-se a cogitar no começo do governo. Por isso que até a Bolsa caiu bastante no começo do governo, o dólar chegou ali a flertar com R$ 5,50. Então, assim, acho que o arcabouço trouxe essa perspectiva de sustentabilidade para a dívida, Júlio, não sei se você concorda. Não, eu concordo, mas é aquilo, não tá, a batalha foi ganha, mas a guerra não, né? A gente está aqui dando touro para o governo Lula por ter aprovado o arcabouço, mas o papel aceita tudo. Pode ser que a gente daqui a algum tempo esteja dando um urso para o governo por não cumprir o arcabouço, simplesmente. Então, ok, tem
tem, teoricamente, uma previsibilidade, né? Mas a questão fiscal ainda é, por exemplo, na Faria Lima mesmo, todo mundo que a gente conversa do mercado cita como um dos principais riscos domésticos para o mercado, para os investimentos, a questão fiscal, né? Todo mundo aplaudiu a aprovação da reforma tributária, né? Acha que legal, o Haddad está sendo firme nessa busca da meta do déficit zero. Enfim, a situação lá fora melhorou e tudo, mas o fiscal, aquela sombra, está sempre pairando. Então, ainda a ver, né? A ver. E se o governo consegue equalizar essa questão fiscal, provavelmente os juros vêm para baixo no mesmo momento, né? Então seria algo muito bom realmente para o país se a gente conseguisse dar uma equacionada nessa questão fiscal, que realmente a economia ficou muito estrangulada com esses juros altos, com essa subida recente. Bom, acho que eu vou falar do meu momento touro do governo, que é o novo Minha Casa Minha Vida. Acho que esse foi um dos acertos, na minha opinião, nesse primeiro ano de governo Lula, né? Revigorar esse programa habitacional. Ele tinha mudado de nome para Casa Verde e Amarela durante a gestão Bolsonaro, mas ele foi ali desidratado e o governo resolveu dar uma vitaminada agora, resolveu chamar de novo de Minha Casa Minha Vida, mudou, rebatizou pro programa que foi, né, que trouxe bastante popularidade pro governo Lula, depois também ali para os primeiros anos da gestão Dilma, e trouxe, enfim, com novidades que eu acho que foram bastante interessantes. Por exemplo, né, o aumento do subsídio para a faixa 1, que é a população de mais baixa renda, que realmente que não tem condição de comprar um imóvel, né? Então você tem que trazer subsídio, você tem que trazer dinheiro público realmente para resolver esse problema que é um problema crônico do Brasil, que é o problema do déficit habitacional. Então, assim, esse é o momento que o Estado realmente tem que estar presente, que o mercado não vai resolver. Então, você tem que ter dinheiro público mesmo. Então, acho que, assim, o governo aumentou esse subsídio e ainda criou, né, uma faixa complementar ali, que não existia no programa original, no Minha Casa Minha Vida original, que é o faixa 3, para contemplar ali as famílias de uma renda um pouquinho mais alta, né? Porque também tem o hashtag classe média sofre, então o Lula resolveu também ali criar um faixa 3, dando ali algum tipo de vantagem também para a população que tem já um pouco mais de condições, mas também realmente para uma pessoa que tem um orçamento ali, se não me engano, faixa 3 vai até R$8.000 de renda mensal. Não é uma renda, com o custo de vida que a gente tem hoje, e ainda mais nas grandes cidades, é realmente difícil comportar uma parcela de financiamento imobiliário com uma renda dessa. Então, acho que faz sentido também você ter ali algum tipo de incentivo, e no caso ali é um incentivo de funding, né? De funding via FGTS e de taxa de juros, não tem subsídio. Então, acho que vale a pena, sabe? Então, o objetivo do novo Minha Casa é financiar 2 milhões de habitações nos próximos 4 anos. Claro, a gente ainda não sabe se isso vai ser cumprido, mas acho que está indo no caminho certo. Além de, como se não bastasse, né, você ainda tem um outro efeito positivo na economia, porque o setor de construção civil é um dos que mais emprega, né, e emprega aquela mão de obra também menos qualificada também, que precisa, né, assim, aquela que mais precisa. Se perde um emprego hoje, amanhã já também não, né, você está sempre com o orçamento apertado ali, né, não é o público que investe, né, então é realmente aquela parcela da população que precisa estar sempre empregada, precisa sempre ter uma renda. Então, o setor de construção civil é quem mais emprega esse tipo de mão de obra. Então, também, programas como Minha Casa Minha Vida, eles acabam estimulando também a economia e especificamente esse segmento. Bom, acho que, claro, o Minha Casa Minha Vida é perfeito? Claro que não. Tem uma série de imperfeições e problemas, né? Acho que tem uma questão ali que os empreendimentos, em muitos casos, que são contemplados com Minha Casa Minha Vida, eles ficam muito afastados das regiões centrais da cidade. Então, a pessoa ali, a gente vive isso na cidade de São Paulo, né? As pessoas tendo que se deslocar muito para poder ir ao trabalho e voltar. Enfim, você não tem ali, né, bairros que sejam planejados, né, na cidade, para vários tipos de moradia, né? Assim, porque o rico mora perto do pobre, né? Assim, aqui na cidade de São Paulo você tem esses bairros de classe alta e média alta, e você tem a população de mais baixa renda nos grotões da cidade. Então, assim, acho que o Minha Casa acabou até esse momento não conseguindo resolver essa questão, e essa é uma das críticas que se faz. Então, eu entendo que
acho que o governo conseguiu coordenar muito bem o Minha Casa ali com as incorporadoras, com o setor privado, mas acho que faltou essa perna com as prefeituras, sabe? Com os governos locais aqui para falar, não, eu vou trazer algum tipo de benefício adicional se o projeto for feito numa região central da cidade. Não sei, enfim, fica aqui minha opinião, que não é tão embasada sobre o tema, mas assim, de qualquer maneira aqui eu estou só colocando alguns poréns, mas eu entendo que o Minha Casa é um ponto, é um touro do governo Lula nesse primeiro ano, não sei se vocês concordam. Não, sim, o setor de construção civil, ele movimenta muito a economia como um todo, né? Também tem isso. Não é um setor isolado, né? Ele é muito coordenado com outras atividades indiretas. Então, também tem esse efeito colateral benéfico, né? Para a economia das cidades. Uhum. E aí, no fim das contas, é capaz de todas aquelas projeções do PIB que já estavam erradas lá atrás por muito baixas, continuarem baixas demais em relação ao que pode vir com toda essa movimentação econômica que o Minha Casa Minha Vida tende a provocar nesses próximos anos. Vamos ver se o PIB vai ser touro, né? Em 2024 aí, como efeito. Exatamente. Bom, antes da gente colocar aqui o ponto final nessa edição do podcast, a gente recebeu vários comentários aqui em relação ao prêmio dos touros e dos ursos de 2023. Queria agradecer a participação de todos aqui. A gente recebeu vários comentários aqui. Eu ia dedicar aqui uma sessão do programa só para a gente reagir aqui, mas eu só vou deixar aqui um que eu achei muito curioso aqui, né? Foi o Neuci Marques José, que escreveu que, aqui abre aspas, né? Confesso que não conhecia esses humoristas, são muito bons, quase caí da cadeira de tanto rir. Então achei ótimo esse comentário sobre aqui os touros e ursos de 2023. Provavelmente ele não gostou muito das nossas escolhas. Provavelmente não gostou das nossas escolhas. Eu espero Resolveu que ele tratar com ironia essa arma da internet. Espero que ele ria bastante com esse programa de hoje. Fica aqui, Neuci, o nosso recado para você também. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença dos nossos debatedores. Julia Vilchen, obrigado. Obrigada, Vini. Obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou. Isso aí, valeu, Ricardinho. Obrigado. Legal. Bom, gente, vocês podem conferir aí todas as edições do podcast, como eu falei, no Spotify, no nosso YouTube e também as notícias, né, que mexem com seus investimentos no seudinheiro.com. Valeu, aquele abraço.